Programa Espírita, Quarta Dimensão. Luminária LED, comunicadores de rádio, iluminação infravermelho, cuja uma das funções é captar movimentações ou manifestações na extremidade, além do espectro de luz visível. A almofada térmica, que é sensível ao toque. Ela fica com manchas mais claras se tocada por algo com temperatura acima de 30 graus, ou mais escuras se tocada por algo abaixo de 13 graus. E temos também o Grau Master, que é o medidor de campos eletromagnéticos. Variações nos índices indicam a presença de espíritos ou energias estranhas. São parafernálias tecnológicas que indicam a existência do mundo espiritual à nossa volta, o nosso mundo original. Que não venhamos a nos iludir que iremos ficar eternamente em um corpo de carne. Somos de origem espiritual. Viemos e iremos retornar. O medo da mudança é algo que a ciência vem contribuindo através de pesquisas, dizendo que nada morre de fato. E através das reuniões mediúnicas, nossos afetos nos dão clareza de que está tudo bem. Precisamos entender, somos imortais e também um projeto de Deus feito para a felicidade. Portanto, querido telespectador, viva alegremente a vida, pois essa felicidade irá continuar. Vamos pesquisar e entender as coisas de Deus. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. O Quarta Dimensão já começou. Aristóteles Rocha Soares nasceu no Rio de Janeiro em 1880. Suas atividades no seio do Espiritismo tiveram início em 1910, fundando, com o auxílio de outros amigos de sua irmã Clélia Rocha, conhecida como pioneira do Espiritismo, o Lar Anália Flan, em São Manuel, estado de São Paulo. Nos 30 últimos anos de sua vida, era sempre requisitado pelos auditórios espíritas, onde suas palavras, sempre apreciadas, tinha o mérito de cativar os presentes, comovendo-os, e ele próprio dificilmente conseguindo sopitar as lágrimas que lhe brotavam dos olhos. Espírito animado de profundo sentimento de caridade, não regateava auxílio àqueles que o procuravam em busca de uma palavra amiga, de um gesto fraternal ou de ação. Tomou parte em muitos conclaves espíritas que se realizaram no estado de São Paulo e se fazia presente em todos os grandes acontecimentos que envolviam a doutrina dos espíritos. Apesar de sua idade avançada, nos últimos anos de sua existência terrena, percorreu inúmeros lugares semeando o amor. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Novamente com a presença agradabilíssima da professora Jacira Matias, sempre contribuindo aqui para o nosso programa, porque afinal de contas o mundo está acontecendo. Doutrina espírita é a ciência que veio para nos ajudar a entender Deus, sua natureza e nós dentro desse contexto. Tudo bem, professora? Tudo bem, Douglas. Boa noite aos queridos telespectadores. Mais uma vez aqui, nessa noite agradável, para trazer informações, repassar um conhecimento daquilo que nós sabemos. Sempre à luz da doutrina espírita.
Falando em doutrina espírita, professora, eu estive semana passada, nessas minhas visitas a algumas instituições espíritas, e aí uma amiga nossa, a gente estava conversando sobre Deus e sobre a maldade humana, os espíritos obsessores. E aí, dentro dessa nossa conversa, eu falei que realmente nós devemos ter muito cuidado com as obsessões. Sabe o que ela disse? Sim, ela disse que o mal tem muito poder. Pegou o puxão de orelha. Alguma coisa me cutucou e disse, olha, retifica a situação. Porque existem pessoas que adoram atribuir poder a espíritos, a criações de Deus. E o livro dos Espíritos, Jesus, acima de tudo, sempre sinaliza que Deus é a onipotência. Deus é a origem de tudo. Então, nós jamais devemos atribuir poder a quem não tem. Então, há um equívoco. Por quê? Porque a gente abre brecha para os obsessores, né, professora? Isso, com certeza. Olhando por esse prisma, esta pessoa que fez essa assertiva, ela realmente, quando ela aborda e dá força ao mal, à maldade, é porque o nível onde ela se encontra, ou as situações onde ela está inserida, ou ela vislumbra situações assim, realmente está faltando Deus ali. Com certeza. E aí o que acontece? As pessoas reclamam, dizendo que Deus não existe, que nós estamos desprovidos de informação. Choram, se desesperam. Se desesperam. Né? Mas aí sempre o que? A doutrina espírita. E nós estamos debatendo ao longo desses domingos, que aliás é até um pedido, a gente ouve as pessoas, para que as pessoas deixem de reclamar menos, usar mais o atributo da inteligência para poder entender Deus. E, professora Jacira Matias, o nosso assunto de hoje vem complementar essa nossa forma até de pensar corretamente. Deus existe e jamais estamos desprovidos de informações. Na questão 620, Kardec assim se expressa. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? E eis a resposta dos imortais. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Aí, e a gente faz aquela pergunta, como é que está o seu autoconhecimento, hein? Porque às vezes nós já detemos certas coisas que podem nos fazer felizes. Informações valiosíssimas, né? Temos demais, até porque nós somos seres o quê? Reencarnantes. Professora Jacira Matias, o que foi que você trouxe para completar ainda mais a felicidade a que todos nós temos direito? Esse é o ponto-chave, né? Tem pessoas que falam, né? Onde é que a gente vira a chave, né? E o ponto-chave é esse mesmo, é o autoconhecimento. Deus nos criou simples e ignorantes no saber, mas com a nossa caminhada pelas reencarnações, pelas várias existências, pelas várias experiências que a gente vai acumulando, porque somos seres imortais, Douglas e telespectadores, nós vamos sim, como você falou, guardando essas informações, percebendo melhor e aplicando isso na nossa vida. Ninguém é desprovido de informação, mesmo simples e ignorantes, mas Deus está sempre no amparo de todos nós, ninguém. E quando eu falo ninguém, eu faço a extensão até as classes menores, como os animais, os minerais, os vegetais, tudo tem a harmonia, o equilíbrio, o amparo de Deus. Então, se conhecer, como é que eu consigo sair de situações? Como eu falei, Douglas, as pessoas, primeiro,
algumas acham que essa é a primeira e a única e a última vida. Tem até slogan, né, que diz a vida é uma só, né? Então curta, viva o que puder como se não houvesse o amanhã, porque a vida é uma só e não é. Então nesse slogan, nesse afã de você curtir a vida, aproveitar as riquezas, aproveitar todas as oportunidades, nós vamos encontrar uma fala dentro do livro dos Espíritos que os imortais dizem: Deus não tem pressa. Você tem pressa, Douglas? Eu não. Deus não tem pressa. Então nós queremos resolver a vida em uma encarnação. E daí o que a maioria das pessoas se prendem? A ter um bom emprego, a ter boa casa, enfim, tudo de bom que ela pode ter. Mas ela coloca o coração, a mente dela apenas nessas coisas. Quando acontecem as frustrações, né, porque nós temos uma programação reencarnatória, não é tudo aquilo que desejamos que vamos ter. Deus, ele organiza de acordo com as nossas necessidades. Então aparece a frustração, logo em seguida aparece o quê? A revolta. A revolta por perceber que a vida sorri mais para uns do que para outros. E com isso vamos plantando dentro de nós o quê? O sentimento de maldade, o sentimento de não querer bem o próximo, de não ver o bem-estar dos outros e ficar alegre, torcendo para que as situações deem certo. Então, nós vamos guardando dentro de nós, no subconsciente, não é isso? Então, nós vamos, e um dia tudo isso volta à tona e vai nos prejudicando espiritualmente e também passando para o corpo. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, observar que aqui é um grande laboratório material, mas que nós estamos aqui por uma experiência no corpo. Nossa pátria, nossa casa real não é esta, não é a materialidade, ela é um complemento do nosso desenvolvimento. Pegando um gancho aí da professora, tudo nós podemos ter e fazer. Até mesmo Paulo já tem esse refrão dele. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E acrescentamos o quê? Não me convém nesta reencarnação. Você pode perfeitamente fazer os seus projetos, mas aí se está havendo algum entrave, você como um conhecedor, até mesmo dentro da ciência espírita, vai dizer, bom, nesta reencarnação eu não posso fazer, então eu vou deixar para fazer em reencarnações posteriores. Agora, aquele detalhe, né, professora? Nós não estamos providos de informações, temos a questão da intuição, né? Também. Nós não estamos abandonados, então nós temos a nossa intuição, é uma coisa importantíssima, queridos telespectadores, que é abordado na questão. Eles perguntam, Kardec pergunta, se nós temos maior clareza das leis naturais, das leis divinas, quando estamos na erraticidade. E se nós perdemos esta clareza quando reencarnamos, estamos na carne. E os imortais falam que o corpo de carne, ele é um filtro, né? Ele filtra muita coisa que nós espíritos somos, nossas potencialidades, os nossos conhecimentos, mas que para aquela reencarnação eles estarão um pouquinho guardados, porque naquela reencarnação eu preciso desenvolver uma outra parte que eu estou precisando, né, Douglas? Então, nós precisamos compreender estas coisas. Compreendendo, logo nós vamos internalizar e vamos agir de forma diferente. Conhecer, ser inteligente, isso não são predicativos de ser alguém bom, alguém com coração pleno de bondade. Eu só queria pontuar uma reflexão, até nível de pesquisa, que o nosso irmão, que já está na parte espiritual há muito tempo, chamado Adolf Hitler, não estou aqui querendo julgá-lo e nem falar de qualquer segmento religioso, mas todos os domingos ele tinha a cadeirinha reservada dele, né, nas missas, nas igrejas. Ele ia à missa, ele ia à igreja. Agora observe,
qual o olhar dele de estar ali comungando, com certeza falava-se de Deus, e o olhar que ele tinha, julgamento da sociedade a qual ele subjugava, né? Os judeus, enfim, como vocês conhecem bem a história. Então, à medida que nós vamos nos permitindo conhecer, na verdade, em espírito e verdade, né, Douglas? Nós vamos se melhorando e vamos observando tudo que está em volta de nós. E uma coisa muito importante, aliás, todas são, mas tudo aquilo que nós fazemos volta para nós. Então, todas as vezes que a gente pensar em algo, poxa, isso vai voltar, porque é um plantio. Então, não é verdade? Então, a gente vai se policiando, quando a gente vê, já estamos fazendo bem. As nossas intuições nos levam a grandes reflexões e a certeza de que nós não estamos abandonados. Somos espíritos acumuladores de experiências. Muito bem falado pela professora Jacira Matias, trazendo um personagem da história, Adolfo Hitler. No momento que você contava a história dele, que ele tinha o banquinho dele reservado, veio a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: até os homens de má vida se amam. Verdade. O que este homem estava procurando na igreja? Não vamos julgar, mas é um ser humano, um irmão nosso, que, como todos nós, buscamos o sentido da vida. Isso. E que nós, também recordando o nosso Senhor Jesus Cristo, devemos nos amar e entender em espírito e verdade. Nada de julgamento, mas sim buscar o próprio sentido da vida. Faça a sua reflexão. Esta frase não está conosco há mais de 2000 anos à toa. Verdade. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Por isso que eu iniciei o programa. Você se conhece. Então, em vez de ficar reclamando, julgando, condenando A e B, faça uma reflexão e busque usar o seu atributo da inteligência para você se tornar cada vez mais feliz. Isso aí. Nada de julgamento, né, professor? Verdade. E o advogado, nosso grande advogado, se somos bons, sempre será o bem, né? Vamos perseguir, né? Sempre tornando tudo muito bem e procurando qualidade de vida, porque é por aí que gera todo o nosso bem-estar na matéria, é entendendo o espírito. Sempre lembramos aqui, somos o projeto de Deus feito para a felicidade. Então, nada de tristeza. Vamos buscar usar o atributo da inteligência. Falando em inteligência, eu gosto de aprender com ele. Eu também. As aulas que a turminha do Clube da Alegria Espírita deu sobre mediunidade e obsessão acrescentou muitos esclarecimentos para muita gente. Vamos aprender? Vamos! Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Distribuidora e livraria Aguinaldo Rosa. Continua com as suas megas promoções, livros infantis e adultos. E temos também aqui variados tipos de material de expediente, de escritório no caso. Papel quadro, pasta, caneta, lápis de cor, etc. E muito mais que você encontra aqui. E a gente está com um projeto maravilhoso, você que é escritor paraense, o Cantinho do Leitor Paraense. O livro, você pode colocar seu livro, seja o nosso patrocinador e colaborador desse projeto. Contamos com seu apoio e entre em contato comigo. Fica na Travessa Lomas Valentina 1198, entre Marquês e Visconde. Contato 980 28 29 86. Conto com o apoio de vocês. Aí, galerinha, o nosso boa noite a todos vocês. Começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua televisão, trazendo alegria, muitas informações, entretenimento, né? Muitas brincadeiras. Afinal de contas, os palhaços, eles têm essa função de levar a alegria a todos vocês, tá bom?
E assim, gente, enquanto eu vou lá conversar com o palhaço de suco, chegou quase agora, tá bom? A gente volta aí com muita alegria, com muitas informações pra vocês, tá bom? Ah, não, já chegou o Kisuko, ele vai falar agora. Vem, Kisuko, é com você agora, vamos lá! Bate-papo Kids. Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? O nosso Bate-papo Kids começando com muita alegria. E o nosso convidado de hoje, ele é analista de sistema, é espírita atuante na Sociedade Espírita Lírio do Vale, batendo papo sobre mediunidade nas crianças. Ele, Carlos Cardoso. Boa noite, Patrícia. É um prazer estar aqui com você. Vamos esclarecer sobre a mediunidade infantil. Boa noite, Carlos. Boa noite. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Prazer também é meu. Carlos, o Bate-Papo Kids quer saber o que é mediunidade. Então, mediunidade é uma faculdade inerente a nós, seres humanos, de intercâmbio com o mundo espiritual. Ela se manifesta de forma mais ostensiva em algumas pessoas. Pode ser acontecer de várias formas, como na escrita, na comunicação, nos fenômenos físicos, pode se manifestar de várias formas. Carlos, por que as crianças estão vendo e ouvindo espíritos? Então, as crianças hoje estão nascendo muito potencializadas, então elas têm esse intercâmbio com o mundo espiritual mais desenvolvido. Elas conseguem ver, ouvir, falar com eles. Então, cabe aí a nossa orientação aos filhos, às crianças que estão desenvolvendo mediunidade. E o amigo invisível? Pode ser um fruto da imaginação da criança ou pode ser um espírito mesmo? Geralmente é um espírito amigo que está próximo, né, um anjo da guarda, um ente querido. Inclusive a minha filha de 2 anos, ela já está tendo essas comunicações, né? Ela consegue ver, dar tchau assim, para espíritos que estejam próximos dela. Eu estou notando e procurando orientar ela da melhor forma possível, entendeu? Quando eu era menorzinho, eu lembro que eu tinha amigos invisíveis. Tá vendo só? Qual é a causa dos bebês que choram e riem sozinhos? Esses bebês, quando nascem, eles têm um intercâmbio com o mundo espiritual maior, onde eles conseguem ver e interagir de forma mais ostensiva com o mundo espiritual. Então, o anjo da guarda está próximo, ele ri, ou pode não ser o anjo da guarda, ele chora. Então, há essa comunicação com o mundo espiritual maior. Como os pais devem agir quando percebem que a criança está tendo visões? Cabe aí, a melhor coisa é orientar os pais da melhor maneira possível. Buscar uma casa espírita para que ele seja orientado, não agir com agressividade, né, nem com medo, procurar entender o que é a mediunidade, como ela se manifesta, para que ela possa orientar a sua filha, o seu filho da melhor maneira possível, para que ocorra a orientação da melhor forma possível. Então, a criança entendendo, os pais entendendo, flui da melhor maneira possível, entendeu? Carlos, o Bate-Papo Kids chegou ao final. Foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. O prazer foi todo meu buscar contribuir com esse assunto tão presente. Bom, gente, o Bate-Papo Kids fica por aqui. Até o próximo Bate-Papo Kids e fique com a gente. Cheguei na hora para apresentar o nosso clipe show, que é Pensamentos Contínuos de Sheila Passos. Roda o clipe! Pensa, pensa, pensa bem. Pensa, pensa, pensa bem. Pensa, pensa, pensa bem. Pensa, pensa, pensa bem, todo ser humano tem. O pensamento é contínuo na menina e no menino. Pensa, pensa, pensa bem. O adulto também tem. Pensa, pensa, pensa sim. O pensamento
não tem fim. Pensa, pensa, pensa bem. Todo ser humano tem pensamento, é contínuo. Pensamento não tem fim. Pensa, pensa, pensa bem. Pensa, pensa, pensa sim. O pensamento é contínuo, pensamento não tem fim. Pensa, pensa. Oi, Kisuko! Retornando agora para mandar aquele abraço para as pessoas. Melhor hora. Isso, é isso aí. Um abraço a você que nos assiste, nos acompanha sempre, nos acompanha nas redes sociais. E vai para a rede social o programa, né? Vai pro YouTube, Facebook, isso. Vai para tudo quanto é lugar, né? É verdade? Ninguém pode perder, tem todo lugar. Todo lugar, exatamente. Então, pessoal, tudo bom pra você. Aquele abraço, um abraço. Amanhã a gente se vê, né? É isso aí. Tá, tchau, gente. Tchau. Você já ouviu falar em doenças fantasmas? Doenças fantasmas são doenças imaginárias, ou seja, não existe a doença em si, mas a pessoa fixa a ideia de que está doente. Tudo começa quando alguém valoriza muito um simples sintoma ou por ler sobre determinada doença, fixa na mente que está diante de uma enfermidade, o que acaba lotando hospitais e clínicas, tirando a vez de quem realmente necessita de atendimento médico. André Luiz e Emmanuel nos alertam no livro Estude e Viva que a ideia de doença fixa na mente pode nos prejudicar, pois da ânsia de obter a cura, muitos se automedicam, prejudicando o corpo, o que contribui para o aparecimento de verdadeiras doenças. No livro Almas em Desfiles, o espírito Hilário Silva conta a história de um rapaz que acreditava estar sempre doente, pois associava tudo o que lia ou sentia a determinada doença. A constante preocupação o levava a realizar diversos exames e procurar ajuda médica, até que após demasiada autossugestão ocorreu o desencarne antecipado. Por isso, a importância de estarmos atentos e vigilantes às nossas atitudes e pensamentos, para não sermos vítimas das nossas próprias perturbações. Então, que possamos viver alegres, ocupando o tempo com atividades úteis, agradecendo a Deus a oportunidade de cada reencarnação para a nossa evolução. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.